Boa tarde, pessoal. Gratidão por todos que estão presentes hoje aqui para mais um vídeo. Hoje, na realidade, eu vou parar um pouquinho de falar sobre o nosso lado espiritual, a minha parte, falando sobre a motivação, sobre a vibração, mas hoje eu vou falar sobre o Grabovoi. É um assunto que muita gente escuta, vocês estão acostumados, na realidade, vocês veem aqueles vídeos lá no TikTok e no Kawaii e perguntam o que são realmente esses códigos, o que é o Grabovoi, será que ele realmente funciona? Será que ele faz a sua vida mudar? Como eu falo, a espiritualidade, o universo está presente na nossa vida para transformar nós em tudo que queremos. Mas hoje eu vou te ensinar apenas sobre o Grabovoi. Se você é novo aqui no canal, eu já te falo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e não esquece de deixar um comentário. É bom porque eu sei, quando você deixa um comentário, eu vou saber o que você precisa. E aí eu faço um vídeo depois para você, ou dentro de um vídeo eu falo sobre você. No entanto, que hoje eu quero agradecer ao José Roberto pelo comentário que ele deixou ontem no vídeo. Fiquei muito feliz que está ajudando ele no dia a dia. Na realidade ele falou assim, cara, Léo, muito obrigado. Eu não entendia que depois que fizesse o meu perdão, que eu aprendesse a perdoar, foi lindo isso. Ele falou assim, ó, eu estou te seguindo desde o começo, desde quando você começou, um dos seus primeiros seguidores. Eu comecei a ver as afirmações que você fala, tudo que você faz no dia a dia e comecei a colocar em prática. E eu adorei aquele livrinho que você tem, o seu caderninho, que você fala que é o cadernão, que você fala, você faz as afirmações na frente do espelho. Muito legal. Só que eu estava fazendo e eu não estava vendo resultado. Depois que eu assisti um vídeo que você falou sobre perdoar e se auto-perdoar, aí eu vi acontecer na minha vida. Cara, José, muito obrigado pela sua declaração ali. Gostei muito, portanto que eu te respondi. Fiquei muito feliz. Continue lendo os comentários. Precisou de mim? Eu estou aqui para ajudar. O meu vídeo é uma autoajuda. Da mesma forma que eu me ajudo, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Outra coisa, nesse vídeo eu vou ensinar para você os primeiros passos, os princípios e os objetivos e o método do Grabovoi, como esses códigos funcionam realmente na prática. Como que funciona na prática? Entende? Por que acontece? Adianta você ver lá no TikTok, na qual a numeração lá, 519, 520, 741, eu ativo agora, mas você sabe o que são realmente esses códigos e para que eles funcionam, para que realmente servem? O criador desses métodos foi um matemático Grigori Grabovoi. Ele é um líder culto, fundador de movimentos religiosos, ensinamentos, a salvação universal, desenvolvimento harmonioso através da numerologia universal. Por que eu falo numerologia universal? O cara é matemático, o cara estuda números e o cara descobriu que a matemática, que o universo em si, ele é feito por número. Na verdade, o número ele é infinito. Você já imaginou o fim do número? Não existe. A numeração, a numerologia, ela é infinita. Então é isso que você tem que entender. O Grabovoi, ele é uma numeração para que você possa se comunicar com o universo. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Moscou considerou o Grigori Grabovoi culpado. Suas atividades foram alvo de críticas pelos membros das comissões de combate a nossa, essa palavra está me matando tem um dia. Pseudociência. Eu acho que é isso. É os psicólogos, é uma psicologia da ciência, mais fácil. Pronto, não fico enrolando essa palavra, porque, como eu já disse nos meus vídeos, eu em português, péssimo. Matemática não vai, mas português péssimo.
Então é a psicologia da ciência. Lá na Rússia, o presidente do Conselho da Federação, o que ele fez? Ele caracterizou o Grigor Grabovoi como chefe de uma seita, uma totalidade e observou que é necessário impedir as atividades dele. E as pessoas que também acusavam o Grabovoi, a numerologia, no dia a dia na vida, que praticavam isso. E o Grigor Grabovoi foi preso por 8 anos. Eu vi um vídeo esses dias, no YouTube mesmo, uma menina estava falando, vocês ficam, as verdades sobre o Grabovoi. Cara, eu tenho pena dela. Me desculpa, mas eu tenho pena dela. É uma falta de ética você falar de uma pessoa ou falar sobre um assunto que você não procura com afim. Que nem ela falou que procurou e tudo mais. Eu sei que ela procurou, mas ela procurou da forma errada. Que nem realmente, ele foi preso. Só que ela acabou com o cara. Ela falou tanta besteira que se a gente não tivesse conhecimento, se a gente não tivesse a espiritualidade preparada para o universo, aquilo que ela falou, acabou. Grabovoi para mim é uma merda. Grabovoi para mim não funciona. Tenho pena de você que fez esse vídeo e recebeu. Só que na realidade ela ganhou dinheiro com muito comentário. Porque todo mundo que acredita no Grabovoi, todo mundo que acredita no universo, foi lá, lascou o pau dela. Eu não lasquei o pau dela. Eu apenas coloquei a minha explicação do que realmente é. E quem realmente é o Grigor Grabovoi. Não julgue para não ser julgado. E ela fez aquele videozinho ali para poder passar por um idiota, vamos dizer assim, péssimo, e julgar uma pessoa que era totalmente errada, tá? Pra você ter uma ideia, é tão estranho o Grabovoi, como ele age na nossa vida, como o universo vai na nossa vida, que às vezes a gente passa nem a acreditar. Poxa, por que acontece tanto isso na minha vida? Cara, como minha vida mudou. Eu dou o meu testemunho. Esses dias eu fiz um vídeo. No entanto, que eu deixo os meus vídeos aparecendo aqui em cima. Em algum canto do canal aparece os meus vídeos. Eu deixo a minha playlist no final para vocês poderem usar, para vocês poderem assistir o restante das coisas que eu falei. Cara, o universo, ele mudou a minha vida. Eu vinha de uma ansiedade, uma depressão muito grande. E o incrível, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre atração, sobre o universo, sobre Grabovoi, sobre Reiki, eu comecei a ver que a minha vida estava escassa. O universo está com tudo para mim ali, mas eu não sabia absorver. Por que acontece? Existe um momento na nossa vida que nós temos que ter um momento de batalha. O sucesso só vem se você for batalhador. Não seja guerreiro. Não seja guerreiro. Porque se você for guerreiro, você vai viver lutando. Você tem que ser vencedor. Se você for vencedor, o vencedor é aquele que vence a guerra. Agora o guerreiro é aquele que vive lutando. Então é onde eu falo, Deus nos fez vencedores. Nós somos vencedores. Então pratique isso. Eu comecei a praticar e mudei a minha vida. No entanto que hoje eu faço um vídeo de autoajuda para nós. Da mesma forma que eu ajudo você, eu tenho muita gratidão porque vocês me ajudam. As declarações que vocês fazem, quando vocês me chamam no Instagram, vocês me chamam no Facebook, ou até mesmo aqui no YouTube. É muita gratidão que eu tenho por todos vocês. Voltando aqui um pouquinho para aquela lugar, deixa eu perder o foco também. A realidade é que ele descobriu foi que o universo é feito de códigos numéricos. Fato. Tudo é número. Como átomos. Tá? O átomo é muito pequeno. No entanto, que o número também é muito pequeno, porque o número ele é infinito. Então, cada número tem o seu significado. Cada número vai ter a sua mudança. Esses códigos numéricos são para ajudar a nossa vida, a vida de vocês, assim eliminar os males que tanto nos deixa presos no sofrimento, na saúde, na abundância, na prosperidade. Esses números, essa numerologia que o Grigor Grabovoi criou, foi para isso. Na realidade, o Grabovoi nos ajuda a se conectar com o universo. O universo, ele é sensacional.
Ele é uma abrangência muito grande como eu sempre digo para vocês. Só que você também pode se conectar com eles com um código, porque existe a vibração, que eu sempre falo para vocês. Quem é o universo? É uma pergunta para vocês. Quem é o universo? Acho que ninguém parou para pensar. Acho que as pessoas pensam que o universo é um e Deus é outro. Deus é o universo. O universo, Ele preparou tudo para nós, porque Deus nos fez para ser vencedores, não para ser guerreiros, viver na luta, viver lutando para não ter o sucesso. Entendeu? Vamos explicar aqui. Imagina lá, quem é o universo? Quem é o universo? Vocês vão fazer a pergunta que é para vocês. Quem é o... Você se perdoar ou você perdoar quem te prejudicou? Quem fala mal de você? Vai mudar a sua vida, vai se transformar num vencedor. Pega esse assim, ó. Toda aquela angústia que existe dentro do seu coração, que você acha que você não é próspero, aqueles pensamentos negativos, ali ó, do lado esquerdo, como vocês no céu F1, batalha para o seu servidor funcionar e tira a doença, que vou dizer para vocês, a negatividade da sua vida. Seja positivo, seja vencedor. Não seja guerreiro, para não viver a guerra, seja vencedor, tá? Imagina quantas pessoas estão nessa mesma vibração usando esses números. O Gravovoi é isso. Por isso que você vê tanto no TikTok e no Kawaii lá, esse monte de videozinhos lá. Eu ativo o 520, eu ativo tal. Isso é o que vocês veem. Cuidado que até apagou o meu 520 na minha mão. Eu escrevo todos os dias, mas eu não lavo. Hoje em dia, com a pandemia, eu tenho que lavar a mão todas as horas. Então, é uma coisa muito satisfatória, é uma coisa existente, é uma coisa comprovada, e eu quero que vocês façam um teste de vocês. Por isso que agora assim, que existem muitas pessoas na mesma vibração, nesse mesmo número, por isso a ativação se torna mais rápida. Porque você está junto com aquela pessoa ativando. Não são pessoas, são várias ao mesmo tempo. Agora vamos falar de cada número e o seu significado. A numerologia, o número é infinito. Fato. Mas o primeiro número, qual o número e qual o seu significado? O número 1, você vê assim, ó, Gravovoi. Gravovoi. A sua numeração, a sua numerologia. Vamos lá. O número 1. O que o número 1 significa para nós? O que o número 1 significa para o universo? É princípio e início. O princípio e o início. É o início da sua vida. Qual é o princípio da sua vida? Deus fez você para quê nesse mundo? Você deve falar assim, Deus fez eu no mundo para poder sofrer. Porque eu trabalho demais, eu não tenho nada. Eu queria falar uma palavra aqui, é um palavrão, porque tem muita gente que fala, que não me falou para mim ontem. Porra, eu não tenho nada, eu faço as coisas, eu não tenho porra nenhuma. Burro. Primeiro, pensa negativo, não pensa positivo. O nosso princípio, vamos lá, o nosso princípio da nossa vida é sucesso. E o nosso início de vida, início, é a prosperidade. Prosperidade. Então, o número 1, no código do Gravovoi, princípio e início. Sucesso e prosperidade. Por que princípio e início? Por que sucesso e prosperidade? Porque o princípio da nossa vida é sucesso. Tudo bem, a gente sabe que a gente nasceu para envelhecer e morrer.
Existem universos paralelos, vários universos paralelos. Existem vários Léos como eu. No entanto que pode ter um Léo como eu depressivo lá na, sei lá, no qual universo que pode estar lá. Ou pode ter um Léo no universo que seria melhor do que eu. Entende? O universo ele é paralelo ali, ó. A gente existe em várias realidades virtuais. Para vocês terem uma ideia, alguém já teve o déjà vu? Putz, isso aqui já aconteceu comigo. Parece que já aconteceu comigo. Isso daí é o seu universo paralelo, ele está tão próximo de você, da sua realidade de hoje, que parece isso. Vamos lá. Numerologia número 2. Grabovoi. Aí vamos falar sobre ação. Olha que interessante. Ação. Agir. Essa palavra no dicionário é muito poderosa. Porque quando você sabe ter ação sobre a sua vida se transforma. A sua vida se regenera. Se você tem uma ação negativa, a sua vida é negativa. Mas hoje em dia, o que nós temos que fazer é sempre agir positivamente. A nossa vida, nós somos feitos para ser vencedores. Então, o número 2 é simples, é só ação. Falando um pouquinho agora, nós vamos para a numerologia, o número 3. O 3 é o resultado, é a meta, o cruzamento da lógica do Criador com a lógica humana. Vou escrever primeiro para vocês, tá? O resultado e o humano. O que eu quero dizer? O resultado, o número 3, ele quer dizer resultado. Se você quer ter resultado na sua vida, você tem que acreditar. É como eu disse, para você ter resultado, você tem que ter ação. Se você não tiver ação, você não tem resultado. Se você viver como um selfie 1, sempre sentado, sempre se perguntando o porquê, você não vai ter resultado, porque você não tem ação. A meta é o que você tem de sonho, é o que você quer abranger futuramente, é o seu sucesso que você quer adquirir. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Quanto eu quero ter? O que eu quero ter? O que eu tanto sonho? Só para jogar aqui. O que eu tanto sonho para a minha vida? Mentalize, memorize. Faça aquilo para virar realidade na sua cabeça. E aí você vai fazer um cruzamento com o Criador e com o humano. Criador quem é? Quem é nosso Criador? Você sabe. Eu não estou te perguntando mais uma vez porque talvez você tenha esquecido. Criador, nosso Criador é Deus. Deus nos fez perfeitos para poder conseguir conquistar tudo. Só tem um porém. Se a gente não tiver ação, a gente não tem resultado. Sem resultado, a gente não vai ter o que Deus criou para nós. Não adianta você ter meta, não ter ação, porque você não vai ter resultado. O Criador não tem culpa de você não ser sucesso ou próspero na sua vida, porque você não tem ação. Porque se você vive sempre no porquê. Por isso que eu falo, é o cruzamento entre o Criador e a parte humana. Se a sua parte humana não estiver conectada ao Criador, ao universo, você não vai ter resultado. Quando eu falo sobre a vibração, a gente tem que estar sempre em uma vibração muito boa para poder cruzar entre Deus e a humanidade, para a gente poder ter mentalizado na nossa vida o que a gente tanto quer, o que a gente tanto sonha, para colocar em ação, e aí a gente ter a prosperidade e o sucesso na nossa vida. Simples assim. Eu vou fazer um vídeo em duas partes, porque vai ficar muito extenso. E o Grabovoi, ele é muito extenso. Ele tem que ser muito bem explicado para que você possa entender e você saiba usar e ter resultado. Não para ficar ali no Kawaii, no TikTok, vem naquela numerologia. Legal o jeito que eles fazem lá. Ou número. Mas se você não sabe o que serve cada número, eu vou falar, pra você ter uma ideia, vou fazer a segunda parte do vídeo, mas eu vou fazer um
vídeo só de slide explicando tudo que eu falei para vocês. Tudo. E aí eu vou narrar alguma coisa ou outra ali para vocês poderem entender. Mas vai ser parte 1 e 2. Essa é a parte 1. Eu falei em numerologia 3. As outras vai ser um pouco mais rápido para a gente explicar. Talvez. Eu não sei qual vai ser as dúvidas que vão aparecer da parte 1. Tá? Mas por enquanto, essa é a parte de vocês. Essa é a parte que eu vou explicar para vocês. Sobre os principais números do Grabovoi, sobre a numerologia. Eu agradeço muito, eu sou muito grato a todos vocês, gratidão. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no meu canal, deixe o seu like, não se esqueça, tudo que eu faço aqui fica um linkzinho aqui com a minha playlist. Não esqueça de deixar seu comentário sobre esse vídeo e aguarde pela parte 2, tá bom? Muito obrigado.